Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Danilo. Eu quero desde já deixar uma saudação para o nosso irmão Adelso Barbosa, aí em São Paulo. Uma saudação para o Eridan e para o Daniel aí no Matão. Amém? Desde já vamos entrar na poderosa palavra de Deus e hoje a gente vai meditar um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Estudamos sobre Éfeso, Esmirna e agora o Espírito Santo vai nos ajudar. A igreja de Pérgamo. Diz assim a terceira igreja do Apocalipse. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer dareis eu a comer do maná escondido, e dar-lhe a pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Queridos amados irmãos, o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus dada a Jesus, e Deus, aleluia, deu para Jesus, dá para João, seu servo, que estava ali na ilha de Patmos, e João foi arrebatado 4 vezes para escrever esse livro do Apocalipse, e o maior objetivo foi escrever para as 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E a gente já meditou em 2 e agora vamos, através do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada, toda a honra é dele. E aqui a terceira carta a Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Irmão, o anjo simboliza o pastor. Jesus está mandando o recado para João, avisar o anjo da igreja, né? E Jesus está escrevendo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios, irmãos, é a palavra de Deus, como diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, de 2 fios, ela corta dos 2 lados. E a palavra de Deus, quando fala conosco, fala para nós, ela tem direção, ela vem cortando, né, espiritualmente, ela penetra na alma, na medula, ela é apta à intenção dos nossos pensamentos. Então não tem como a gente, né, debater, discutir com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos acatar o que Deus tem colocado em nosso coração e nós precisamos obedecer e viver com Cristo Jesus. O recado para a igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, Jesus falou, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Irmãos, tem igrejas, denominações, que a porta é larga, irmãos. A Bíblia diz que a porta do céu é estreita. Quando alguém abre uma denominação, o maior objetivo desse pastor é ensinar sobre a vida de Jesus, salvação, transformação, novo nascimento, ensinar tudo, a base bíblica, para que as pessoas venham renunciar ao mundo de trevas. E tem igrejas, denominações hoje, que os tronos viraram sinagoga, simboliza igreja também, templo de Satanás. Igrejas mundanas, igrejas que não ensinam mais a verdade, igrejas que não ensinam hoje sobre o valor, né, do casamento,
aonde não pode casar 2, 3 vezes, se é uma só carne, um só casamento, quando casa é uma só carne. Não ensina mais o cristão, né, a ser luz no mundo de treva. Então são igrejas hereges, igrejas que ensinam heresias. Então ali tinha naquela igreja uma fiel testemunha, Antipas, o qual foi morto aonde Satanás habitava. Então todo ensinamento distorcido, ensinamento que não é concretizado com a verdade de Cristo, esse ensinamento é maligno. Então por isso que a Bíblia diz que o próprio Satanás, em 2 Coríntios, louvado seja Deus, capítulo 11, verso 13, 14, que não é de maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então igreja somos nós, o templo é a casa de oração, é o lugar da gente orar, e todo cristão ele tem que aprender na graça e no conhecimento. Todo líder tem que dar ensinamento para que as pessoas venham buscar, aleluia, o Espírito Santo de Deus através das Escrituras. Então ali tinha Antipas, o verso 13, minha fiel testemunha, Jesus está dizendo, que foi morto entre vós, aí recado para a igreja de Pérgamo, onde Satanás habita. Louvado seja o nome do Senhor. Antipas era um crente fiel, que não negava Jesus. Então seja fiel nessa geração, aonde você congrega, aonde você vai. Se você está vendo que o estudo, que o ensino está sendo distorcido, seja fiel. Se for possível, seja fiel até a morte, para você receber a coroa da vida. Como diz a Bíblia, a gente leu ontem, a igreja de Esmina. Então Antipas foi uma fiel testemunha. Antipas não se vendeu, não se corrompeu, não se contaminou no meio das trevas, no meio do trono de Satanás, no meio da igreja mundana, no meio de, aleluia, aonde os homens trazem o mundanismo para dentro da casa de Deus. Então Antipas foi fiel, seja Antipas nessa geração. Verso 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, ó a queixa de Jesus contra Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Irmãos, Números 22 vai falar a história de Balaque e Balaão. Balaque era rei dos Moabitas, e Balaão vinha com o povo de Deus, e o povo de Deus, onde chegava, herdava a terra, e ele viu o povo vindo como um boi, lambendo o mato, o capim, e ficou preocupado, chamou os anciões e mandou os anciões levar ouro, encantamento, para enganar o profeta Balaão. E a Bíblia diz que Balaão se encantou com aquilo, e Deus apareceu para ele e disse, Balaão, como é que tu vai amaldiçoar esse povo de Deus que é abençoado? Irmãos, Balaque é aquele profeta que compra os profetas de hoje, nessa geração, quer comprar com dinheiro, com comércio, para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Quando você vê alguém subir no púlpito e dar indireta nas pessoas, púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, não é lugar de dar indireta. Púlpito não é lugar de lavar roupa suja, como diz o ditado. Púlpito é o lugar de abençoar as pessoas na palavra de Deus, de exortar, de consolar, de edificar. Púlpito é o lugar santo, sagrado de Deus. Preste bem atenção na revelação. Não é lugar de amaldiçoar, não. Então Balaque queria dar propina para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E a história diz lá na frente que Deus usou a jumenta, aleluia, para falar e repreender a loucura do profeta. Deus usou a jumenta. Então tenha muito cuidado você que gosta de falar coisas que não estão na Bíblia, que gosta de amaldiçoar as pessoas, falsas autoridades, falsos fogo estranho no altar, para que Deus não venha te repreender. Cuidado com essas igrejas que pregam, mas não vivem. Cuidado com essas igrejas, essas denominações, onde as pessoas fazem sacrifícios da idolatria e se prostituem. Igrejas que não ensinam a doutrina, a sã doutrina, as mulheres, como diz a carta em Timóteo, a se vestir com modéstia, com pudor. Não estou aqui julgando ninguém, mas a Bíblia ensina. Igrejas que não pregam mais santidade, igrejas que pregam só, não estão preocupados, só dízimo e oferta, e não estão preocupados com as vidas. Dízimo e oferta é um cumprimento da palavra, mas tem que ser aplicado na obra de Deus. Presta bem atenção. Pastor tem que repreender a ovelha com amor, com mansidão, falar da sensualidade para que os irmãos não venham pecar na igreja.
Ensinar corretamente é evitar as festas pagãs, as festas profanas, mundanas dentro da igreja, que a casa de Deus não é lugar de mundanismo, a casa de Deus é casa de oração, como diz João 2,17. Por isso que Jesus se irou, mas não pecou, soltou as pombas e disse: fazer da casa do meu pai um covil de ladrões. Temos que ter muito cuidado com essas festas mundanas, onde as pessoas pensam mais na sensualidade, na roupa. Evangelhos que não estão na Bíblia, que as pessoas vão além do que está escrito na palavra. Verso 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu também aborreço. Ali tinha naquela igreja falsos profetas que seguiam a doutrina dos nicolaítas, e Jesus: eu aborreço a doutrina dos homens. Doutrina de homens, irmãos, tenha muito cuidado. A verdadeira doutrina é a palavra de Deus. Jesus não coloca jugo nas costas de ninguém, não. Jesus é longânimo, é paciente, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer mudar, Ele restaura, Ele transforma. Tudo isso é a obra do Espírito Santo, convence o homem do pecado, não amaldiçoa ninguém. Se você errou, você tem misericórdia, tem perdão de Deus, tem graça de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Ele vai dizer para aqueles que brincam com Deus, que pregam, mas não vivem, que vivem debaixo de maldição, Ele vai dizer: arrepende-te, pois, quando não em brevemente virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se não se arrepender, Jesus vai mandar profeta para pregar, para falar a verdade com a espada da boca dele, que simboliza a palavra. A palavra é a espada afiada. Deus está dizendo que vai enviar profeta aí, você que está escutando, que está no anjo da igreja, que não está pregando corretamente como Deus manda, preste bem atenção. Você que está debaixo de heresia, querendo comprar profeta para falar o que você quer, não o que Deus manda. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. A igreja foi comprada por um preço de sangue. A igreja é de Jesus, Jesus que morreu na cruz pelo povo. Verso 17: quem tem ouvido ouça que o Espírito em maiúsculo, o Espírito Santo, diz às igrejas, que somos nós: ao que vencer, promessa, dar-lhe de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Se você vencer tudo isso, você vai receber bênção de Deus lá no céu. Você vai receber pedra branca, bênção de Deus. Isso é mistério, irmãos. Você vai comer do maná escondido de Deus, coisas boas vocês vão comer, amém? Então vamos pregar corretamente, vamos fazer a vontade de Deus, e não saia da sua denominação não, pregue a verdade, na hora que Deus mandar falar, sem briga, sem contenda, sem ira, mas fala a verdade, amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu deixo aqui a saudação do irmão Danilo. Inscreve-se no canal, dá um like, e também aciona o sininho para que você venha receber todas as notificações e compartilhe essa mensagem para a honra e glória de Deus. Fica com Deus e um bom dia.